Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado e os nossos conteúdos estão disponíveis para todo o Brasil por meio do canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o mais jovem deputado da atual legislatura da Assembleia Legislativa de São Paulo, Guilherme Cortes, do PSOL. Deputado, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui de novo com você agora na Jovem Pan. É verdade, né? Nós tivemos a oportunidade quando o programa era veiculado pela afiliada do SBT, sim, apenas para a região do Vale do Paraíba. E fico feliz de estar de volta com você e com quem te acompanha. Guilherme, falando um pouquinho, né, desse mandato, dessa trajetória, dessa experiência única que é adentrar com a sua juventude, todo o seu conhecimento e movimento de luta na maior casa legislativa estadual da América Latina. Valeu a pena estar na LESP até aqui? Valeu a pena. Quando eu estive com você pela primeira vez, eu estava no meu primeiro ano de mandato. E daí eu olho para trás, estava fazendo essa reflexão hoje mesmo. E eu vejo o quanto que eu amadureci, o quanto que eu cresci, mas ao mesmo tempo, quanto que algumas coisas se mantiveram e até aumentaram. Por exemplo, a minha capacidade de me indignar com o desperdício, com a injustiça, conhecer o sistema por dentro te permite ver mais de perto essas suas contradições. Eu digo que cada vez que quanto mais tempo eu passo na Assembleia, mais radical eu fico contra essas coisas. E esse ano eu tive uma oportunidade de ser a pessoa mais jovem a liderar uma bancada parlamentar na Assembleia. Hoje eu sou o líder da federação do PSOL e da Rede Sustentabilidade. O que te dá mais responsabilidade, porque você não representa mais só o seu mandato, mas toda uma composição. E, particularmente, eu acho que a gente está num governo e numa conjuntura que é muito difícil, em que a política está entregando pouco do que poderia entregar para melhorar a vida da nossa população. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito difícil, mas muito necessário. Por isso que eu digo que valeu a pena. Nós acompanhamos, né, os debates do Parlamento Estadual e, muitas vezes, eles são limitados apenas ao parlar, né? Porque o Executivo, obviamente, né, ele executa, ele coloca em prática as principais políticas públicas, muitas vezes sopradas no ambiente da Assembleia Legislativa, mas nem sempre reconhecidas como um ato coletivo. Mas o que a gente nota na Assembleia é um endurecimento de núcleo, né? Onde um pequeno núcleo acaba sendo responsável por todas as decisões do parlamento. Como furar essa bolha? Eu acho que isso é um problema, uma cultura política que não começou hoje, mas piorou no atual governo do Tarcísio, que tem uma prática ainda mais autoritária com a população e com o legislativo, e que eu acho que a Assembleia Legislativa ela se pequena. É a segunda maior casa legislativa do Brasil, só perde para a Câmara dos Deputados. A gente tem mais deputados estaduais em São Paulo do que senadores no Brasil inteiro, com um orçamento gigantesco. O Estado de São Paulo poderia estar legislando muito mais, fazendo mais política para a população, investindo mais no serviço público, mas por essa característica que você fala, fica muito travado a pauta. E nós temos pautado a necessidade de você dialogar mais. A gente tem vários desafios pela frente. O combate à mudança climática, políticas para proteger a diversidade, fortalecer o nosso serviço público e não enfraquecer eles. Mas, enquanto a gente tiver uma maioria de parlamentares acomodados lá, que não está disposto a enfrentar esses temas, fica ainda mais hoje em dia, com essa questão das emendas parlamentares, que se tornou um câncer da nossa política, a emenda pode ser bacana para você descentralizar o recurso, mas hoje o que a emenda está virando é um sequestro da função parlamentar, que os parlamentares, boa parte deles, não se preocupa mais em debater, em legislar, em propor, só fica sendo um encaminhador das emendas. Olha, isso empobrece muito o debate público. Eu vejo essa contradição, né, de você executar no legislativo, porque sim, a emenda impositiva é basicamente isso, né? Você executa uma determinada obra, um determinado programa que, em tese, seria a responsabilidade do governo estadual. E ao levar uma emenda direcional para o município, você acaba interferindo diretamente, né, muitas vezes a pedido do próprio prefeito, nessa distribuição que deveria ser equânime, né? O desenvolvimento de um estado, ele precisa ser equânime para dar a mesma condição para todos os municípios, que é o espaço onde as pessoas vivem. Agora, nesse sentido, você é contra as emendas impositivas?
Eu acho que a emenda impositiva do jeito que está se tornando um problema. Primeiro porque elas consomem uma parte cada vez maior do orçamento. E a emenda, eu sempre digo, eu faço a destinação das minhas emendas e eu busco atender os serviços, os projetos que merecem isso. Agora, a emenda não resolve problema nenhum. O que resolve é o orçamento. Aí você tem deputado que vai lá e vota, como votaram no ano passado, para reduzir o piso constitucional da educação, ou seja, para tirar 11 bilhões de reais da rede estadual de ensino, só que daí manda uma emenda para reformar uma escola, para comprar um ar-condicionado, para fazer uma reforma pontual numa escola. O que pesa mais? O parlamentar está lá na hora de votar o orçamento, garantindo o investimento estadual ajustado para a educação, ou você reduzir esse orçamento e você contribuir com um reparo numa escola? Guilherme, eu acho que se tornou um problema. Você acredita que parte desse pensamento também é oriundo da composição da Lesp? Porque você vê que muitas vezes, né, passam pelo parlamento ex-mandatários do executivo. Sim. Né? Prefeitos, né? Por exemplo, você chegar à Assembleia Legislativa aos 24 anos é uma quebra de paradigma extraordinária. Porque as pessoas têm essa impressão da continuidade na trajetória política. Primeiro é vereador, aí se destaca, se torna prefeito, aí se torna deputado estadual, deputado federal, e essa condição de pensamento, ela fica restrita à execução. Porque eu sempre digo que o parlamento é a casa mais importante da democracia. Porque é onde, justamente, os diferentes se tornam iguais no caminho, na ponte comum, que precisa ser o Estado. Né? Você acha que passa por isso? Eu acho que a Lesp ela acumulou uma cultura política muito ruim que tem a ver com isso. A Lesp ela sempre foi uma casa quase feudal, né, que os grandes fazendeiros do interior de São Paulo, ligados às oligarquias políticas, era meio que um clube dessa turma. Pouco tempo a gente está conseguindo democratizar mais o acesso, mas carrega essa cultura ainda. Então você tem uma minoria de parlamentares, tanto à esquerda quanto à direita, que são preocupados em debater, discutir, que gostam disso. Eu me incluo nessa minoria. A maioria está nisso aí, são ex-prefeitos aposentados ou pessoas que fazem da sua atuação parlamentar só esse gesto de você encaminhar emendas e pedir votos em troca das emendas, o que empobrece muito. Você deixa de legislar, você deixa de debater, você deixa de refletir na Assembleia as questões políticas que a gente precisava estar tratando. E o que você fala é muito verdade. Eu acho que a minha participação, ela quebra um pouco desses paradigmas. Além de eu ser um dos parlamentares mais jovens e que estou no meu primeiro mandato, nunca tive nenhum outro mandato antes de ser deputado estadual, eu também me elegi como uma pessoa, o deputado estadual de São Paulo, que menos teve dinheiro para fazer a campanha política. E eu acho que isso é importante, porque você vai dando vozes diferentes, caras diferentes para a Assembleia Legislativa, porque senão fica muito um ambiente monolítico, com as mesmas pessoas, o mesmo perfil, a mesma prática política, isso não é bom para a democracia. E essa estrutura é uma estrutura salutar, né? Porque a Assembleia hoje dispõe de canais de comunicação que não só colaboram para o registro da atividade parlamentar, mas como conseguem multiplicar a ação política nos mais diversos rincões do Estado de São Paulo, né? Sem contar a condição das comissões em realizar um debate real dos problemas que afligem a sociedade. E muitas vezes nós, que observamos a política, somos partícipes e observadores, não vemos essas questões. Vemos os embates especificamente sobre as questões do executivo, e não o que interessa à população como um todo. Infelizmente, mas as comissões permanentes desse biênio, elas foram instaladas agora no começo de junho. Você pega, Fabrício, você teve 6 meses para instalar as comissões, que deveria ser o básico para que a casa possa funcionar. Isso diz muito sobre o funcionamento de uma casa que já há algum tempo se acostumou a não legislar e ser só uma chanceladora dos projetos do executivo, o que a população perde muito com isso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes disso eu quero chamar uma reportagem, porque desde junho a Anvisa tornou obrigatória a retenção de receitas de medicamentos GLP-1. E nós conversamos com Jorge Pilo, diretor da VOI, para explicar um pouquinho como é que fica o caso das plataformas de saúde digitais. Fique comigo. A VOI é uma plataforma de saúde que oferece uma jornada prática, segura e completa para quem busca tratamento para emagrecer. Tudo acontece online, desde a avaliação inicial com o médico credencial até a gestão do tratamento. Isso inclui, quando indicado, a entrega dos medicamentos vendidos por farmácias e a supervisão clínica. Agora, em junho, a Anvisa tornou obrigatória a retenção de receitas de GLP-1,
em farmácias e drogarias. Na prática, para quem está com a VOI, nada mudou. A gente já seguia a norma anterior. Sempre exigimos prescrição médica para gerenciar o tratamento. Nosso serviço só começa quando há necessidade de fazer o tratamento. Os médicos são independentes e fazem a prescrição de acordo com o que é indicado para cada pessoa. E todo o processo é gerenciado na plataforma, da entrega ao acompanhamento por profissionais de saúde. É tudo online para que a pessoa possa focar no que importa. Cuidar da própria saúde com segurança e tranquilidade. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora pela Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, nós temos um encontro marcado logo após os Pingos dos Is. No programa de hoje, eu recebo o líder da Federação Pessoal Rede, deputado estadual mais jovem da Alesp, Guilherme Cortes. Guilherme, você sempre foi muito prematuro, né? Eu acho que a sensibilidade para as causas sociais fez parte da sua infância, porque não é possível, se a gente for usar a cronologia, de ver tantas ações e, ao mesmo tempo, né, uma formação sólida, acadêmico de direito, né, formou-se muito jovem, deputado estadual levando causas importantes, né, dando luz aos menorizados e aos excluídos. E eu queria falar um pouquinho sobre essa pauta, a pauta dos direitos humanos. Como é que você vê hoje as tratativas pró-direitos humanos no governo Tarcísio de Freitas? De maneira muito negativa. É um governo que, pelo seu próprio alinhamento ideológico, ele não tem como prioridade uma política de direitos humanos. A gente vê uma quase inexistência de uma política para a população LGBT. Você tem uma Secretaria da Mulher esvaziada, sem verba para o combate à violência doméstica. Você tem o aumento exponencial da violência policial, principalmente contra a população negra. No começo do mandato, antes dele tomar posse, ele quis até extinguir a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então é um governo que não tem a agenda de direitos humanos como uma prioridade, como de fato não é uma prioridade da extrema-direita. Infelizmente, Fabrício, a gente vive um momento histórico hoje... Considera Tarcísio de Freitas de extrema-direita? Ele vem da extrema-direita, ele tenta se diferenciar do bolsonarismo, parecer uma figura mais moderada, mas a prática é a mesma. Eu tenho dito que o Tarcísio, em alguma medida, ele é mais perigoso do que o padrinho político dele, o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, pelas estripulias dele, excentricidades dele, ele acabava morrendo pela boca. Enquanto o Tarcísio, como ele se reveste desse visual técnico, desse visual sério, mais palatável, se tenta passar de mais palatável assim, ele consegue avançar com mais retrocessos do que o padrinho dele conseguia, por exemplo. Você acredita que, no caso especificamente dessa linhagem bolsonarista, que o bolsonarismo, para mim, ele é além da extrema-direita. Para mim, ele é bolsonarismo, porque ele tem alguns elementos do conservadorismo, da extrema-direita, mas ele tem um viés extremamente pessoal. Eu não vejo um sucessor de Bolsonaro, né? É um movimento que tem começo, meio e fim no seu criador. E essa condição do Tarcísio de flexibilizar o acesso ao diálogo, diferentemente do Bolsonaro, que era um governo de demolição, ele dá condições para que a esquerda também se posicione e tente, dentro dessa condição de análise do governo, segurar políticas afirmativas, como foi o caso dos direitos humanos, né? Vocês conseguiram reverter algumas condições que o governo Tarcísio colocou no início do seu governo. Você lembra o desmonte de algumas políticas que
num primeiro momento, ele disse que estaria sendo incorporadas as outras estruturas das secretarias. O Tarcísio, ele fica numa saia justa, porque ao mesmo tempo que ele precisa fazer sempre acenos para essa base bolsonarista, como ele fez com as escolas cívico-militares, por exemplo, ele também tem que se diferenciar um pouco para não se contaminar pela rejeição do Bolsonaro. Agora, eu não vejo uma grande diferença na condução. A condução do governo é uma condução extremamente autoritária, inclusive com a Assembleia, o governo que mais vetou projeto de lei de deputados na história, mesmo de deputados da base de apoio dele. É um governo que tem um trato muito ruim com as prefeituras do interior. Eu tenho visitado muitos prefeitos, mesmo de partido de direita, que apoiaram o governador e todos eles são unânimes, inclusive aqui da região, em reclamar que tem uma falta de canal de diálogo com o governo. E é um governo que tem como seu eixo político um projeto de desmonte do Estado, como a gente viu com a ferrovia de Campos do Jordão, como a gente viu com a Sabesp, como a gente está vendo com várias serviços e políticas públicas do nosso Estado, que ele está implementando uma política de destruição. É um absurdo a gente ter privatizado a água e o saneamento básico. E agora, 1 ano depois da privatização da Sabesp, a gente já pode colher o resultado. Conta mais cara, serviço pior, contaminação da água e da população pelo esgoto, enquanto os acionistas da Sabesp aumentando os próprios salários. Essa é a cara desse governo. Ô, Guilherme, nós estamos falando sobre o governo Tarcísio porque há todo um movimento para que ele venha à disputa presidencial em 2026. Né? Numa contraposição ao governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, por exemplo, a decisão do Alexandre de Moraes, né, em suspender os decretos do IOF do presidente Lula e marcar uma audiência de conciliação com Hugo Mota e o parlamento brasileiro, já demonstra, né, um aceno do judiciário para o apoio a essa mudança de rumo presidencial. Né? Como é que você analisa o governo Lula hoje e as estratégias de governabilidade que ele apresenta? Eu acho que é um governo que vive uma situação muito difícil porque ganhou a eleição, mas não tem maioria no Congresso, por exemplo. Mesmo que você tenha partidos que integraram a coligação, que integram o governo, você tem uma maioria no Congresso que não permite que o núcleo do governo implemente seus projetos populares, que foram os compromissos da campanha. Então, mesmo projetos populares como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o fim da escala 6x1, projetos que dependem do aval do Congresso Nacional, não conseguem se avançar. Quando não, o Congresso retrocede, como a gente viu na PL, que acaba com o licenciamento ambiental no Brasil. Tem um governo que vive uma situação muito difícil, porque não tem maioria no Congresso para implementar suas políticas, que vive sob cerco permanente da extrema-direita, que é muito hábil, principalmente na utilização das redes sociais e no debate público, e é um governo que vive essa saia justa de um mundo que mudou, que é muito diferente do mundo em que teve o primeiro mandato. Num ponto fundamental. Você não acha que a política internacional do presidente Lula ainda divide o mundo entre os mocinhos e os bandidos e não consegue ter uma condição plural de vivência sobre o momento que a gente está vivendo? A gente tem visto isso no conflito de Israel e Irã, agora mesmo visitando Cristina Kirchner na prisão domiciliar, no confronto direto a Javier Milei. O governo Lula, ele não se atualizou na sua análise? Sinceramente, eu discordo. Eu acho que a gente vive um mundo que vive uma série de crises, dentre elas as crises internacionais, com a perda da proeminência dos Estados Unidos, a ascensão da China, conflitos geopolíticos no mundo inteiro, e que um dos seus elementos é uma ascensão de uma extrema-direita, que eu acho que ela é nociva. A gente não pode naturalizar a extrema-direita como se ela fosse só uma ideologia, que eu discordo. Tem gente de direita que eu discordo, mas convivo perfeitamente. Agora, extrema-direita é um pensamento político que tem no seu eixo a violação dos direitos humanos, o negacionismo ambiental, uma política de estímulo ao ódio, à violência, à guerra permanentemente, e eu acho que você tem que ter uma política altiva em relação a isso. Eu vejo de maneira diferente. Eu acho que o Brasil, nesse governo, está retomando o seu protagonismo internacional, não à toa, está na presidência do Mercosul desde ontem, está presidindo os BRICS, vai ter o Fórum Internacional dos BRICS no Brasil e a COP30. Então eu acho que o Brasil está retomando um papel correto de protagonismo internacional, mas não um papel neutro, porque eu acho que em violações tão grandes como a gente está vendo, por exemplo, na Palestina, mas também o que representa a ascensão da extrema-direita, não existe neutralidade possível. Guilherme, falando um pouquinho de política regional, né? Você na RM Vale, levantando uma série de discussões importantes sobre a defesa dos direitos humanos, identidade de gênero, hoje mesmo participa de um fórum
sobre diversidade na Câmara Municipal de Caçapava, convidado pela vereadora Dandara Gissoni. O que a RM Vale representa no seu mandato? É uma região muito importante, que eu tenho muitos amigos, que produz muita luta e muita coisa boa para o estado de São Paulo, mas na minha visão está abandonada pelas pessoas que dizem que deveriam representá-la. O próprio governador Tarcísio fingiu que o domicílio eleitoral dele era aqui em São José dos Campos, sem saber nem onde ele votava. O vice-governador foi prefeito de São José dos Campos e você tem uma meia dúzia de deputados que dizem representar a região, mas o que eu escuto conversando com a população é que as pessoas não se sentem representadas. E como eu disse, nós temos um governo que lida muito mal com os municípios do interior, porque não conhece a realidade, a complexidade do estado de São Paulo. Esse é o efeito colateral de eleger uma pessoa que vem de outro estado só para se candidatar na véspera da eleição. E eu quero estreitar cada vez mais a relação do meu mandato com essa região, colocar o nosso mandato, que já destinou R$500 milhões, pelo menos, aqui para a região nesses 2 anos, à disposição para a gente poder ajudar mais. Hoje a gente começa a fazer um giro que vai passar por 30 cidades e eu escolhi não à toa começar aqui pela região do Vale do Paraíba. Passamos por Paraibuna, Caçapava, Jambeiro, agora São José dos Campos, vamos para Pindamonhangaba e a gente quer em cada uma dessas visitas fazer 2 coisas. Conhecer as demandas da cidade e ver como o nosso mandato pode apoiar para resolvê-las, mas também conhecer quem está na linha de frente nas cidades, construindo a luta social, enfrentando o retrocesso, enfrentando a direita, porque eu discordo dessa visão de que o interior de São Paulo é uma região conservadora, sempre vai ser assim e vamos abandonar a disputa. Eu acho que tudo depende da nossa capacidade de organizar e disputar os lugares onde a gente vive. Eu me elegi primeiro deputado de esquerda, com a minha idade, de um partido que eu sou, numa região que nunca tinha eleito um parlamentar de esquerda, que é a região de Franca. E a gente mostrou que é possível. Eu acho que a gente pode replicar isso em qualquer região do estado, mas para isso a gente precisa se organizar, precisa articular e preparar o nosso time. E é isso que eu vou fazer nesse próximo mês. Finalizando o mês do orgulho, há algum avanço nesse sentido para a comunidade LGBT? Nós não temos avanços que nós gostaríamos porque você tem um bloqueio da política, principalmente pelo avanço desses setores conservadores que impedem você de pautar qualquer coisa voltada à comunidade LGBT, que não seja retrocessos. Então, ao invés da gente estar discutindo como expandir políticas para a população LGBT, a agenda deles é retroceder nas poucas que a gente tem. Eu já apresentei, Fabrício, mais de 20 projetos, os mais variados, desde você ter isenção da retificação dos documentos para as pessoas travestis transexuais, política de empregabilidade, os mais variados possíveis. Um projeto para você proibir a prática da cura gay, das terapias de conversão sexual no estado de São Paulo, mas infelizmente nessa conjuntura a gente tem uma dificuldade de avançar. O que eu digo é das duas uma. Ou o povo vem junto com a gente e ajuda a gente a pressionar os parlamentares para a gente ter avanços, ou no ano que vem a gente faz um ajuste de contas nas urnas, porque com essa composição que a gente tem no Congresso, que a gente tem na maioria das câmaras, que a gente tem na Assembleia Legislativa, está muito desfavorável para a gente avançar com direitos para o povo. Mas é sempre um começo, né? Nós tivemos, nessa legislatura, que se iniciou em 2023, a maior representação LGBT da história. Exato, nós somos hoje 6 parlamentares assumidamente LGBT só na Assembleia Legislativa, o que 10 anos atrás, quando eu tirei meu distrito de eleitor, seria uma coisa impensável. Eu reconheço que isso é muito importante. Agora, mais do que nós temos pessoas LGBTs lá, eu quero que isso esteja servindo para a gente avançar em política concreta, em legislação concreta, em serviço público, política pública para a nossa população. Mas para isso a gente vai precisar primeiro superar o que é esse enrosco, que é a extrema-direita, o fundamentalismo político e religioso que impede a gente ter qualquer avanço na política de direitos humanos. Guilherme, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma mais objetiva. Vamos lá? Vamos lá. Escolhi o direito para transformar o mundo. Uma inspiração na política. Marina Silva. Um livro de cabeceira. A História da Riqueza do Homem. Acho que foi o mesmo que eu falei para você da última vez. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Semana passada. Você pode falar o que você fez? Eu participei de um debate que eu nunca tinha participado antes, de um tipo de discussão que eu nunca tinha participado antes. Uma viagem inesquecível. Eu fui recentemente para Aracaju e fiquei muito impressionado com o que eu vi do movimento social lá, das marisqueiras, da força do Nordeste, aprendi muita coisa lá. O Brasil que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir da minha atuação política. É um Brasil que tenha a cara e seja do tamanho do seu povo.
Guilherme, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, né? Reverberar essa atuação política pelos municípios da RM Vale é representar não só a comunidade LGBT, mas a todos os cidadãos vale-paraibanos, e dizer que os nossos microfones da Jovem Pan estão à disposição, né, para que você traga discussões importantes do seu mandato para o Estado de São Paulo. Obrigado, meu querido. É um prazer estar com você de novo e com todo mundo que te acompanha. É sempre uma boa oportunidade para a gente poder falar do trabalho que a gente está fazendo para a população. Espero poder ser cada vez mais pela população aqui do Vale do Paraíba. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o deputado mais jovem em exercício na Alesp, líder da Federação Pessoal Rede, Guilherme Cortes. A gente se vê no próximo programa. Até lá!